Há uma estranha ironia no mundo moderno. Quanto mais progresso se anuncia, menos o homem parece possuir aquilo que ele mesmo produz. E talvez a pergunta não seja entre qual sistema escolher, mas em que momento deixamos de acreditar que a propriedade deveria ser humana e não abstrata. Hoje eu te apresento uma ideia que desafia tanto o capitalismo quanto o socialismo: o distributismo. O distributismo é, por definição, um sistema social baseado na formação da sociedade em sua atividade primordial, que neste caso seria o desenvolvimento humano na Terra. Isso significa que toda a lógica social distributista deve se basear na ética em como os seres humanos se comportam em sua vida na Terra. Em outras palavras, partindo dessa premissa básica, compreendemos que a propriedade na qual o homem opera e age é inalienável a ele. É a isso que chamamos de propriedade pessoal, ou em definições mais clássicas, como a aristotélica, propriedade privada. De modo geral, o distributismo pode ser classificado como um modo de produção e um modelo socioeconômico baseado na propriedade de pequenos bens, onde cada indivíduo ou família possui sua propriedade como um princípio social fundamental. Grandes propriedades seriam administradas de forma cooperativa, ou seja, governadas por uma cooperação autônoma e mútua de trabalhadores, que em todas as suas funções executariam e construiriam o que precisa ser feito. No entanto, isso não deveria ser feito de forma forçada ou generalizada. Por exemplo, se indivíduos possuíssem grandes propriedades desenvolvidas de maneira orgânica, não agressiva e não coercitiva, como ocorre em muitos casos, não haveria problemas em sua coexistência na sociedade. O nome distributismo deriva precisamente da ideia de distribuir grandes propriedades em pequenas propriedades. Por definição, opõe-se a grandes propriedades desenvolvidas de forma ilegítima. O termo foi cunhado pelos criadores da teoria, Gilbert Keith Chesterton e Hilary de Belloc, durante a Revolução Industrial, quando muitas famílias perderam as suas terras devido aos cercamentos. Mesmo aqueles que não perderam as suas terras diretamente, tiveram suas propriedades marginalizadas, pois precisaram se adaptar a um novo modo de produção dominante. Chesterton, por sua vez, defendeu a produção da terra aos pequenos proprietários que viviam em relações mútuas e orgânicas em suas terras. Toda a estrutura ideológica da filosofia distributista está centrada nesta ideia. Grande parte da população na época de Chesterton e Belloc estava insatisfeita com o novo sistema e sem rumo, o que os levou a compreender que esse processo tinha características revolucionárias e que as pessoas deveriam retornar ao que consideravam totalmente formal, interpretando o que hoje chamamos de tradicionalismo como verdadeira lógica social a ser seguida. De meados ao final do século XIX, houve um aumento do catolicismo político em toda a Europa. Segundo o historiador Michael Reeve, uma característica comum desses movimentos era a oposição ao secularismo, ao capitalismo e ao socialismo. Em 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, abordando a miséria da classe trabalhadora e criticando a concentração de riqueza na mão de poucos. Afirmou o direito à propriedade privada, a necessidade de propriedade generalizada, salários justos, o direito dos trabalhadores à sindicalização, rejeitando ao mesmo tempo a coletivização estatal como solução. No início do século XX, Chesterton e Belloc combinaram diversas tradições cooperativas em uma única teoria política coerente, que defendia a ampla propriedade privada de moradias e produção por meio de pequenas empresas e cooperativas de trabalhadores. Entendendo que o fundamento social é a pequena propriedade, o distributismo difere do socialismo marxista e do capitalismo, uma vez que ambos pressupõem a propriedade em larga escala, seja concentrada no setor privado ou controlada pelo Estado, o que os distributistas consideram anti-orgânico. Nem o capitalismo nem o socialismo são aceitáveis. O capitalismo concentra-se em maximizar o retorno do investimento em detrimento do trabalho e do bem comum. O socialismo coloca a propriedade nas mãos de um governo centralizado. Ambos os sistemas limitam a propriedade real na prática. A diferença reside apenas na concentração do poder em mãos privadas ou burocráticas. Em outras palavras, ambos os sistemas são, por definição, monopolistas e centralizadores, exatamente o oposto do distributismo. Em resumo, o distributismo é uma visão de sociedade baseada na propriedade distribuída, na descentralização e na autonomia das comunidades locais. Uma alternativa crítica tanto ao capitalismo quanto ao socialismo, que busca reorganizar a economia a partir da base, o indivíduo, a família e a comunidade.